Vem, Espírito Santo, vem abrasar os nossos corações com um fogo poderoso, que nos purifica, que nos faz novo. Nós tomamos posse, Espírito Santo, de toda a graça, de toda a bênção que Tu tens a realizar com nós. Mas reveste-nos agora de toda a força, de todo o poder que vem do alto, de toda a unção de carismas sobrenaturais e inéditos, tão necessário para a igreja, para os filhos e filhas nesses dias. Vem, Espírito Santo, vem, vem, nós te pedimos, vem sobre os quatro cantos da nossa vida, da nossa casa, da nossa nação. Vem sobre os quatro cantos da face da terra, sopra um hálito de vida nova, para que possamos reviver, para que possamos nascer novamente, pois só Tu tens esse poder, Espírito Santo. Faz-nos nascer de novo agora, não mais da carne, corrompida pelo pecado, pelas concupiscências enganadoras, mas agora nascidos de Ti, revestidos do poder do alto, da unção que vem da Tua presença em cada um de nós, Espírito Santo. Vem, luz dos corações, vem, vem fortalecer e com essa luz dissipar as trevas do pecado, da dor, do sofrimento, do abatimento. Sim, Espírito Santo, quantas pessoas estão abatidas, prostradas, prisioneiras do medo, da angústia, da morte. Liberta, Espírito Santo, liberta agora. Ora no Espírito, você de casa, você que está conosco na trilha da cura, neste jubileu de 25 anos da comunidade Betânia, aqui pela Canção Nova. Ora no Espírito, você que já tinha perdido a sua fé, você que já não tinha mais força para orar, você que se deixou abater pela tristeza, pelo medo, você que se deixou abater pelas más notícias, eis a boa notícia: o Espírito de Deus está sobre você, Ele te unge, Ele te capacita para que leves a boa nova, para que cure os enfermos, para que liberte os prisioneiros, para que anuncie o tempo da graça de Deus. Não desista, guerreiro, não desista, guerreira. Eis a boa notícia: acorda, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eis a boa notícia: você que se encontra nesse conflito, o Espírito chega sobre você, na voz de Jesus, como chegou sobre Maria e os apóstolos: receba a minha paz, dou-vos a minha paz. Eis você abatido pela enfermidade, receba a boa notícia: estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Sim, Senhor, cura agora todo aquele filho, filha, que está agora doente, fisicamente, espiritualmente. Nós ordenamos agora: espírito de enfermidade, saia imediatamente desse filho, saia imediatamente desta filha, deixe esta casa. Esta vida não te pertence, ela é a habitação do Espírito Santo. Todo espírito de prisão, de condenação, saia agora em nome e no poder de Jesus Cristo, pela luz poderosíssima do Espírito de Deus. E você que se encontrava prisioneiro, prisioneira, receba a graça e canta mais uma vez: Espírito, Espírito, pede, pede, é a medida da tua fé, que
será a tua graça. É a medida do que você acredita que Deus te concede. Pede, Espírito, Espírito, e enche-me de novo. Pede essa porção maior. Vai com a alma, diga: Espírito, sim, Espírito de Deus, que desce, ressuscita os mortos, cura os enfermos, vem como liberta os prisioneiros, restaura a nossa nação, restaura a nossa mente e o nosso coração, restaura a nossa religião. Levanta, Espírito, uma nação de homens e mulheres adoradores, homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres eucaristizantes. Levanta uma milícia, Espírito, para que possa o mundo conhecer o poder, a unção, a graça de Deus que está nesse tempo. Ora, cantar, alabar, que desce como desça sobre nós com a variedade de línguas de fogo que desceu em Pentecostes. Vem, Espírito Santo, vem, aviva as nossas almas, abrasa os nossos corações. Ora, lá, 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 lá. Toma posse das palavras dos lábios do teu fundador, ó igreja. E você que reza conosco agora, bata no seu peito e diga: eu sou igreja. Toma posse, igreja, das palavras do teu fundador, Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Aleluia, glória a Deus por essa verdade. Acredite. As portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Levanta-te, assuma o teu posto, revista-te agora da graça de Deus. Eis a unção de Deus que está sobre você. Eis a unção de Deus que está sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba o hálito da vida. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai vossas invocações, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Amado irmão, amada irmã, que o poder e a unção de Deus desça sobre você hoje, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se na primeira hora da manhã Padre Wellington nos falava: buscai as coisas do alto, e você sentiu
a incapacidade de tocar o céu. Diante de tanta luta, diante de tanta batalha, eu quero dizer para você agora: toque o céu, busque as coisas do alto, não pare de acreditar, não pare de orar, não desista. Há uma unção de Deus sobre você, e essa unção não é mérito humano, mas é graça divina. Aonde há grandes batalhas, aí se manifestará grandes vitórias. Aonde há grandes lutas a serem travados, há um grande guerreiro, uma grande guerreira. Busque as coisas do alto, lute, como diz o profeta Macabeus, lute pelo teu povo, lute pela tua religião, lute pela tua nação, lute pela tua salvação. Não pare, não pare. Depois Padre Vicente diz assim: para se chegar ao alto, precisa um bom alicerce, uma boa base, para que possa decolar. E eu venho trazer a terceira notícia para você. Se é preciso buscar as coisas do alto, e para se ter as coisas do alto, é preciso ter uma boa base. Eu digo que para se ter a vitória que vem do alto, é preciso estar revestido da graça do batismo no Espírito, da graça da vitória, da graça da esperança, da graça que o próprio Jesus vai dizer em João: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Eu não posso me esquecer, quando eu fui ao hospital pela última vez em vida visitar esse servo de Deus, Padre Léo, ele olhou para mim, estava ali a sua mãe, Padre Vicente, e ele disse: se você veio pedir um milagre, saia daqui agora, não atrapalhe o projeto de Deus na minha vida. O que eu preciso passar, eu somente posso passar. Aqui está uma força de coragem, de alguém revestido dessa armadura de Deus, de alguém que soube fazer a diferença. Padre Léo não era diferente, ele fez a diferença. Carlo Acutis, melhor, não era alguém diferente, é alguém que fez a diferença. E eu e você, será que buscamos ser diferente no mundo, ou estamos fazendo a diferença? Pelos frutos sereis conhecidos. Mas esses frutos vêm quando travamos batalhas. E nós sabemos que travamos batalhas todos os dias, seja na vida profissional, seja no nosso lar, nos nossos amigos, aonde quer que estejamos, temos lutas a serem travadas, obstáculos a transpor, mas precisamos estar preparados. Essas batalhas, elas não vêm como castigo, mas elas vêm como adestramento, preparação para as coisas do alto. A lição base para todo cristão, para se chegar ao céu, é vestir-se da armadura de Deus todos os dias ao se levantar. Essa palavra de Efésios, Paulo já deixou esse legado para cada um de nós. Sim, isso implica em orar todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações, para que Deus nos revista, porque a força
não está no tamanho do exército, nem na envergadura do soldado, mas na unção de Deus. E este texto da carta de São Paulo aos Efésios, ele traz 6 armaduras que sem ela nós não chegaremos à vitória. É muito importante saber como nos vestir dessas armaduras. Agora há pouco nós estávamos com os padres de Betânia, almoçando, e comida muito boa, viu, padre? Boa até demais, perigoso até de pecar pela gula. Mas o que adianta ter aquela comida deliciosa, aquela comida saudável, e eu só saber que ela existe e não me alimentar dela? Será que ela vai saciar a minha fome? Será que ela trará para mim os nutrientes que o meu corpo precisa para vencer as batalhas? Não, é preciso se alimentar, é preciso ingerir aquela comida. A armadura de Deus para as batalhas é do mesmo jeito. Não basta eu pensar, eu tenho essas 6 vestimentas, elas estão à minha disposição, o inimigo não faz nada comigo. Desafia. Aliás, eu passei para os padres, hoje eu estou terminando meu livro, 7 padres exorcistas, ajudando a corrigir teologicamente, porque eu creio que essa pandemia, ela trouxe tantos frutos. Quem disse que a pandemia é do diabo, errou violentamente. Ela não é de Deus, mas ela é uma grande oportunidade de conversão para toda a humanidade. É essa pandemia que vai dizer quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque quem é de Deus vai se manter firme, quem não é de Deus vai sair que nem um cachorro com o rabo no meio das pernas, gritando, se fazendo de vítima do mundo. Agora quem é de Deus vai enfrentar, vai lutar, porque sabe que está revestido. E esse livro eu trago como destruir o território, que o demônio vai construindo o domínio ao redor de cada um de nós, para nos impedir de viver a graça. E para quem não tem experiência de batalha, nós no Brasil não temos muita experiência de guerra, apesar de ter tantas guerras por aí. Agora mesmo, quantas mortes no Rio de Janeiro, terrível. Quantas pessoas perecendo por causa da seca, das queimadas. Mas nós não temos uma experiência de guerra, como se tem no Oriente Médio, como se tem em alguns países da África. Mas imagine-se, acordando um dia e achando a sua casa bem no meio de um campo de guerra. Se você não está preparado, o que acontecerá contigo? Se eu não estiver preparado, o que vai acontecer comigo? A homilia de ontem, padre, na missa, ela mexeu com a minha vida. Eu confesso que eu perdi o sono essa noite. Eu não sei quantos dias o Senhor rezou para trazer aquela palavra de ontem, mas o grito da hipocrisia que está no ar e no contra-testemunho de muitos de nós que estamos dentro da igreja, a começar de mim, é muito grande. Nós não podemos mais viver de fachada. E aí o inimigo chega e trucida. Aí vem a pandemia, todo mundo se recolhe, ninguém enfrenta. Vergonha. Engraçado isso, gente. O vírus não está no cinema, não pega no shopping, não pega no supermercado, não pega no esporte, não pega no churrasco com amigo, mas dentro da igreja não dá para ir porque pega vírus. Putz. Esse vírus só ataca dentro da igreja. Hipocrisia da nossa parte. Estamos num campo de batalha e muitos estão recuando na fé, covardemente, porque não estão revestidos da graça de Deus. E há alguns até que estão dizendo que é o fim. E eu quero lembrar que o Papa disse, naquele dia memorável, naquela semana, na abertura da Semana Santa, subindo solitário,
a rampa, ali na praça de São Pedro, e ele disse uma palavra que dentro de mim faz eco como a sua palavra de ontem, Padre. Ainda não é o juízo de Deus, é o juízo humano. E muita gente, por não estar revestido para a batalha, vem uma bomba chamada Covid-19, explode ao nosso redor, os disparos são como de metralhadora, porque o Padre Vicente lembrava isso hoje também. A gente não tem estrutura, não tem raiz, e quando começa a explodir, os disparos começam a chegar, a gente vai se acovardando. Qual é o primeiro pensamento que veio? Vamos morrer. Vamos morrer. Vejam, gente, mesmo quando não percebemos a guerra ao nosso redor, ela existe 24 horas por dia. Eu dizia no último trilha da cura da Canção Nova, se não me falha a memória, que existe 2 batalhas que duram 24 horas por dia, sem parar. Uma de Deus lutando pela nossa salvação por amor, e outra do demônio lutando pela nossa destruição para ferir o coração de Deus. Não é nem por causa da gente. O único que dá mole nessa história sou eu e você, por não viver essa graça da batalha espiritual. Olha o que diz Paulo no versículo 12 desse capítulo 6 da carta aos Efésios. É muito sério. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A pandemia revelou que as pessoas começaram a lutar uma contra as outras, contra o divórcio, contra a violência, quanta agressão às crianças, porque as pessoas voltaram a ter que conviver no mesmo ambiente. Isso quer dizer o quê? Que nós já vivíamos aquilo que Padre Léo pregava. Nós não vivíamos mais família, mas nós vivíamos famílias. As mesas foram diminuindo. Quem lembra dessa pregação do Padre Léo? Ou dessas vezes que ele pregou isso? As telas dos computadores e das televisões aumentando. E agora nós chegamos na pandemia e nós percebemos que nós não tínhamos família, mas famílias. E precisamos acordar, porque a batalha não é contra homens de carne. O inimigo é invisível. Ele precisa ter a graça de Deus para ser derrotado. Olha o que diz o versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Você está revestido do quê? Do teu cargo, dos teus bens, do teu salário, dos teus sonhos e projetos humanos? Ou você está revestido da graça de Deus? A primeira vez é o cinturão da verdade. Esse é o primeiro adereço a ser colocado. Quanta gente vivendo na mentira. Por isso que eu disse que a homilia de ontem mexeu muito. Quanta gente que vive de pequenas mentiras para se dar bem, supostamente inofensivas, não trazem prejuízo, mas não é verdade. E se não é verdade, quem é o pai da mentira? A Bíblia nos ensina que a mentira não vem de Deus. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes um pai, o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Cinturão da verdade. Portanto, aquele que mente, por menor que seja a mentira, torna-se vulnerável, pois abre mão de parte importante desta armadura para se chegar
ao alto. Você não é obrigado a responder tudo o que te pedem, meu irmão. Dar todas as informações que solicitam. Mas eu e você temos por verdade não fazer acepção da verdade. Eu me lembro um dia que eu voltava, olha o que é a verdade. Eu estava pregando na Inglaterra, foi bem no sábado de beatificação do Papa João Paulo II, e eu estava pregando, foi no sábado, foram 3 dias importantes. No sábado, o casamento do príncipe, e eu só não tomei chá com a rainha porque não fui convidado, não tinha ido tomar, porque eu estava na Inglaterra. Casamento do príncipe. No domingo, beatificação de João Paulo II, ou seja, a Europa estava um caos. Um domínio territorial para tudo quanto é lado, de medo de alguma ameaça de terrorista e tudo. Na segunda, eu tinha que sair de Londres para Milão, de Milão pegar um carro e ir para Lugano, na Suíça, que eu tinha retiro lá a semana toda. E na segunda, quando eu cheguei de manhã no aeroporto, tinham matado o Bin Laden. E eu pensei, se um terrorista derruba o avião sem motivo, imagina o que vão fazer com o meu avião agora. Já era. O loirinho vai desaparecer do mapa. Eu comecei a ficar com muito medo. Mas eu entendi que naquela manhã era hora de eu me revestir da autoridade de Deus, da verdade. E eu fui para um canto do aeroporto, o meu voo que era 7 da manhã, acabou sendo meio-dia. Era um voo grande, acabou indo um voo pequeno. Tinha 4 passageiros, tinha mais comissário do que passageiro. Mandaram nós sentar tudo junto. Os 3 ficavam conversando em inglês, e eu, Uria cantaralabaria, cantarassaralabaria. Eu orava em línguas. Eles não me entendiam, eu não entendia eles. Mas naquela manhã eu fiz um propósito. Eu vou me revestir da vida de oração. Enquanto eu não chegar em Lugano, eu não vou nem tomar água, eu vou fazer jejum. Aí veio a moça servir, a aeromoça, e eu disse com o dedo, porque eu não sabia falar nenhuma palavra em inglês, falava mal e mal 2, hot dog e milkshake para não passar fome. Agora aprendi mais algumas outras, né? Porque a vida vai ensinando algumas coisas. E aí, o cara do lado, que sentou do meu lado, também não pegou nada. E eu comecei a pensar, ele está com medo que nem eu. Porque eu estava jejuando por causa do medo. Ele não pegou nada, está com medo. Então já não sou só eu, somos dois. Eu com o meu kit anti-satanás. O kit da canção nova. Terço, Bíblia, cruz, tudo na mesinha ali do avião. Aí ela veio para recolher, porque os 2 da frente pegaram. Eu e ele que estava aqui na mesa. Eu na janela e ele no corredor. Não pegamos nada. Aí ela veio para recolher o que os outros comeram e trouxe um copo de água. E eu falei, não, estou de jejum. Quando eu falei, estou de jejum, o cara que estava do lado pegou no meu braço e falou, você é católico? Imagine uma pessoa com medo. Eu contei tudo para o cara. Que eu era católico, que eu era casado, que eu era pai de 2 filhos, que eu era brasileiro, que eu estava pregando um retiro, para onde eu dei minha ficha completa. E o cara só perguntou se eu era católico. Quando a gente não está revestido de Deus, a gente fala coisas que não precisa falar. E quando eu terminei de falar tudo, eu olhei para ele, porque ele começou a falar em português comigo, né? E perguntei, você é católico? E ele olhou dentro dos meus olhos e disse, não. Eu estou jejuando, mas eu não sou católico, eu sou satanista. Eu estou jejuando para Satanás dominar o mundo. Gente, eu estava sentado do lado do pai da mentira. Eu virei a cruz para o lado do cara e não olhava mais para ele. Falei, meu Deus, que esse avião desse. Porque se eu cair do lado do capeta, onde eu vou parar? Mas ali eu entendi o quanto é importante a verdade. Por mais que eu tenha jogado tudo, eu joguei uma verdade que era um medo que estava dentro de mim. E essa verdade revelou a mentira que estava do meu lado. Então, revestir-se da verdade, revestir-se desta armadura tão importante,
Destrua a mentira da tua vida. É melhor, eu não sei se foi Padre Wellington ou foi Padre Vicente que falou, é melhor a gente reconhecer a nossa miséria, o nosso limite, foi o Senhor, né? Do que viver na mentira, do que viver iludido. Segunda armadura, couraça da justiça. A couraça da justiça é uma indumentária que tem o objetivo de proteger os órgãos vitais, como coração, pulmão, fígado. Muitos brasileiros se orgulham do rótulo de que somos o país do jeitinho. E eu digo que eu sou o país de Nossa Senhora e o país aonde foi inaugurado com uma santa missa, que é a Eucaristia. E é dessa graça, como nos ensina Carlo Acutis, que eu e você precisamos nos reverter da justiça, não do jeitinho. E qual é a justiça? Eucaristia, Maria. E ele diz que essas são as duas ferramentas mais fortes para combater o inimigo que é invisível. O problema é que a injustiça é como a droga. Ela vai destruindo tudo. Tudo começa com o desrespeito de um sinal de trânsito, jogar um papel na rua, não ajudar alguém quando precisa, depois passa pela fofoca, passa por um roubo, passa por um adultério, passa por um troco que eu recebi errado e não alertei a pessoa que ela estava sendo prejudicada, e aí vai. E eu quero lembrar que Deus, Ele é extremamente misericordioso, mas a mesma medida da misericórdia de Deus será a sua medida no juízo final. Então seja justo. Cuidado com essa hashtag fique em casa. Cuidado. Ficar em casa não quer dizer que você tem que parar de viver a tua fé, parar de orar, parar de viver as práticas espirituais. Ficar em casa é uma maneira de se proteger e de não ser uma fonte de doença, de morte para alguém. Mas não quer dizer que você tem que romper com Deus, que agora você não pode mais rezar. Olha o que diz o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 35. Não cometereis injustiça nos juízos, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Tereis balanças justas, pesos justos, um efa justo e um injusto. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito. Justiça, seja sempre justo. Antes de procurar salvar a minha vida, é melhor que eu dê a vida por alguém. Seja justo com você. Você é templo vivo do Espírito Santo. Não seja uma cópia. Viva aquilo que Deus te fez, a tua originalidade, imagem e semelhança de Deus. Terceira vestimenta importante para viver essa base e chegar às coisas do alto. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho de Cristo traz muitas orientações. E ali nós encontramos como viver. Entrai pela porta estreita, por exemplo. Quanta gente só quer porta larga. Jesus diz, entra pela porta estreita. Outra coisa que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem não caminha no caminho de Jesus, e o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu vivo o batismo no Espírito. Eu vivo pelo Espírito. Mas eu quero lembrar você que Pentecostes só veio depois da cruz. E que Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha depois de mim. Isso é uma verdade. Até que
todos, diz Paulo no capítulo 4, versículo 13 da carta aos Efésios, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de um homem feito à estatura da maturidade de Cristo. Permanecer nessa terceira vestimenta. E aí vem a quarta vestimenta, que essa parece que ela virou algo quase intocável ultimamente. O escudo da fé. A fé é a vitória que vence o mundo, de João. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele diz assim: pela fé você saberá, em todas as coisas somos mais que vencedores, porque Deus nos amou tanto, ao ponto de dar a sua vida. Não é um vírus do Covid-19 que vai vencer o sangue de Cristo, que está sobre você, porque esse é o teu valor. O que vai vencer e fazer o mal prosperar na tua vida é a falta de fé. É a falta de fé. Se alguém disser que Deus esqueceu de mim, já está sem fé. Salmo 90. Caem 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Salmo 19. Ainda que eu passe por qualquer batalha, eu não posso pôr a confiança nos homens. Jeremias já diz: maldito o homem que confia em outro homem. É do Senhor que vem a força. Salmo 22, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Achei tão linda a frase, uma das frases de Carlo Acutis: eu não tenho medo de morrer, porque durante toda a minha vida eu fiz somente a vontade de Deus. Volto para o testemunho da Inglaterra. Antes de eu passar tudo isso que eu passei, quando terminou o encontro, eu orei por uma mulher. Olha o que é fé. Essa mulher chegou no final do encontro e me apresentou. Eu tinha que ir para o aeroporto, né? Porque era 11 horas, eu estava umas 3 horas do aeroporto, até arrumar mala, tomar banho. Foi uma noite que eu passei em claro, aquela noite. E o encontro terminou por volta de 11 horas da noite. Ela chegou num celular com uma foto, com a barriga enorme, e eu conto isso no livro: por suas feridas fosse curados. E ela disse: reze pela minha nora. E como eu estava apressado por causa do horário, eu disse a ela: o que é isso? Porque só parecia um busto, parecia um vulcão que ia explodir. Ela disse: essa é a minha nora. Ela estava do 4º para o 5º mês. Ela sofreu uma infecção com hemorragia, expeliu partes da criança, pegou uma infecção generalizada, está com falência de órgãos no hospital. E meu filho mandou essa foto, que ele bateu pelo vidro da UTI, para que nós pudéssemos orar por ela nesse encontro. E era um dia próprio, era no dia que João Paulo II estava sendo beatificado em Roma, tinha sido beatificado. E eu pedi pela intercessão de João Paulo II, que Deus me desse uma palavra de sabedoria, porque eu não tinha tempo. E eu disse àquela mulher: o que você quer? Você quer que o seu neto volte para a vida? Que a sua nora não morra? Ali diante daquele cenário, nenhuma coisa nem outra humanamente era possível. Mas eu ouvi da boca daquela mulher algo de fé sobrenatural. Ela olhou para mim e disse: eu não quero nada além da vontade de Deus para minha família. Só quero o que Deus quer para minha família. E eu comecei a chorar, beijei os pés daquela mulher, orei nos pés dela, ajoelhado,
E o Senhor disse: fale para ela que o que ela pediu é justo e eu vou conceder. Eu levantei, já tinha a palavra que Deus tinha dado, disse a ela: o que você pede é justo, vá em paz. Deus te concedeu e dá licença que eu tenho que arrumar minha mala e ir para o aeroporto. E fui arrumar minha mala. No ano seguinte eu voltei, na mesma cidade de Londres, na mesma paróquia, no mesmo encontro Osana Londres. E o padre foi me buscar no aeroporto, o mesmo padre brasileiro que estava no ano anterior, que hoje está em Resende, aqui do Rio. E ele disse para mim: você fez exame do coração, Ironi? Eu falei: padre, eu não tenho problema do coração, fica tranquilo. Não, até hoje nunca tive nenhum problema, não vai ser hoje que eu vou ter. Eu falei: então tá bom. E a gente foi para a missa. Chegamos direto para a missa, porque atrasou o voo aquele dia. E na hora da missa, na entrada, o padre disse: senta e escuta o testemunho de hoje. E eu vi aquela mulher que estava na fila da procissão de entrada. Eu conhecia ela, mas não lembrava mais do episódio do ano anterior. E quando eles chegaram na frente, o padre, aquela mulher, com um casal, com a criança no colo, e uma pessoa de branco, toda de branco. E ela começou a contar. O ano passado, mostrou a mesma foto do celular. Eu estive aqui no final do encontro, com a foto da minha nora, que estava em coma, com falência de órgãos. Ela já tinha abortado a criança, expelido pedaços do corpo, mas como era uma criança grande, bem desenvolvida no ventre, ela precisava passar por uma cesárea. E ao esperar isso, ela pegou uma infecção generalizada no hospital. E o meu filho, apontou para o filho dela que estava ali, mandou essa foto pedindo oração. Eu quero dizer que Deus fez a vontade dele. Essa é minha nora, esse é meu neto que ela tinha expelido os pedaços, que nasceu perfeito, sem nenhuma sequela. E o de branco, ela disse: esse é o médico que era ateu e diante de todo o conhecimento da medicina, ao ver o que a fé fez, se converteu e era ministro de Eucaristia daquela paróquia depois de um ano. Tudo é possível para aquele que crê, diz a palavra do Senhor. Esta armadura da fé, ela nos dá o passo para nos revestirmos da quinta armadura, que é o capacete da salvação, a nossa mente, o lugar onde se travam as batalhas. Quanta gente doente, por causa do pânico, por causa da ansiedade, porque está prisioneiro dentro de casa. Pare de se revestir dessas coisas que não vêm do alto. Se revista do poder de Deus. E canta como o Padre Léo. Ah, se eu soubesse cantar, que nem diz o Padre Vicente, eu cantaria: alô, meu Deus. Vocês sabem? Cadê? Meu filho, desconta do salário. Trabalhador que foge do posto de serviço tem que descontar do salário, meu filho. Vamos, irmão. Vai, canta você de casa. Lembra aquele dia memorável no Osana, aqui em Cachoeira Paulista, Padre Léo com o Padre Vicente do lado, cantando assim e levantando o Brasil de todo abatimento. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Volta pra Deus, se reveste o caminho do capacete da salvação, independente da cruz que você está vivendo. Fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Volta pra Deus. Não me acostumei. Não se acostume nas trevas. Não
Não se acostume no pecado. Não se acostume nesta ação de abatimento. Sabe, meu irmão, eu não sei quanto tempo vou viver. Uma coisa eu sei, que eu também não tenho vida longa. E eu também não sou um kamikaze que estou desejando a morte. Mas se você pega e compra um carro, e você roda o carro muito, o carro vai terminar antes do que aquele que fica na garagem, não é? Eu sou um carro rodado. Eu já rodei todos os continentes da face da terra pregando a palavra. Eu já viajei, e posso dizer, um dos caras que abriu as portas em mais de 70 países para mim, chama-se Bem-aventurado Padre Léo. E eu acreditei que esse homem era profeta. E um dia ele disse para mim: você tem jeito, não pare. E eu acreditei que eu tinha jeito de ser sinal de Deus no mundo, e por isso eu posso garantir, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas enquanto eu vou viver, eu não vou me acostumar com as coisas da carne e do mundo, porque eu quero o céu, e eu não vou parar enquanto eu não chegar no céu. Eu me revisto todo dia deste capacete da salvação, diante dos meus medos, da minha incapacidade, da minha dor, do meu sofrimento, do meu pecado, do meu nada, para poder viver o tudo de Deus. Esses dias eu estava numa batalha, só Deus sabe. Eu cheguei a pensar assim: se eu morrer eu resolvo o problema de muita gente. Pensei. Então não é só você que desanima, não é só você que tem tristeza, a gente tem. Quantas vezes Padre Edson pensou nisso? Quantas vezes Padre Vicente? Quantas vezes Padre Lúcio? Quantas vezes? Quantas vezes no hospital o Padre Léo não deve ter pensado, injetando aquela morfina, lembra? Parecia uma mamadeirinha, de 10 em 10 minutos, a última vez que fui ver ele, injetando, cheirando fezes, porque já vazava pelos poros, né? Já estava em caso de êxtase espiritual, uma cruz além da força humana. Quantas vezes ele deve ter pensado na morte? Quantas vezes ele deve ter pensado: se eu morrer, eu vou sofrer menos? Mas nunca ninguém ouviu o Padre Léo dizer: eu vou abandonar essa cruz. Alguém ouviu da comunidade até hoje? Os padres que conviveram com ele? Viram o Padre Vicente, o senhor que era muito íntimo? Nunca. Ele enfrentava quantas calúnias, quantos processos, quantas injúrias, quantas portas fechadas, por causa da verdade que ele anunciava. E ele não se importava, porque na sua cabeça tinha um caminho, a salvação. Olha o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Nós aniquilamos todo o raciocínio, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. O Padre Léo foi isso. Se tem uma frase que para mim me identifica muito com o Padre Léo, é essa: ele reduzia tudo à obediência a Cristo, até mesmo os seus limites e fraquezas. Mas uma outra coisa que Padre Léo vivia, e a gente que viveu em Betânia, eu vivo em Betânia, eu não consigo imaginar minha vida longe de Betânia, é o conselho de Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o demônio anda ao redor de vós, rugindo os dentes. Sede sóbrios. Meu irmão, minha irmã, esse capacete da salvação, ele nos leva a entender que junto precisa, um guerreiro, ele tem que ter capacete, tem que ter espada. Se é a sobriedade que tem que ter na cabeça, a espada é a palavra de Deus.
Um guerreiro, uma guerreira que quer o céu, que quer as coisas do alto, tem que estar sempre revestido da palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma que devemos utilizar em todas as nossas batalhas. Foi pela palavra de Deus, Padre Vicente citou Lázaro, que saiu 4 dias depois do sepulcro, mas porque ele ouvia. O morto ouve, gente? Respondam para mim. O morto ouve? Não. Mas a palavra pronunciada, ela gera milagre até mesmo onde os ouvidos não ouvem. Ela ressuscita os mortos. Ela muda o diagnóstico. E a Bíblia é a palavra de Deus. Como tem sido a tua intimidade com a palavra de Deus? Como tem sido? Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz assim: que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ou o que pode ser contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por você, o que é isso que você está passando perto de Deus? O que é o Covid-19 perto de Deus? O que é essa pandemia perto de Deus? O que são os problemas do mundo perto de Deus? Nada. Mas é mais fácil eu acreditar nos tormentos da minha mente do que na palavra de Deus, porque a palavra de Deus exige compromisso. A palavra de Deus, ela é o manual. Quando você compra algo novo, eu tenho esse problema. Lá em casa deu um raio agora esses dias, fazia tempo que não chovia, veio um tal de um raio com chuva e queimou tudo. Aí a gente teve que mandar arrumar a televisão, que queimou. Teve que mandar arrumar as coisas da internet, que queimou. Aí a pessoa veio e colocou na tomada, ligou e deixou ali. Eu não sabia nem no controle onde procurava ligar e desligar, como é que faz. Eu não sei, porque eu não leio o manual. Eu não consigo lidar com equipamento, eu não consigo explorar um celular, eu não consigo explorar uma coisa que tem que ler manual, porque eu tenho preguiça, e a preguiça é do capeta, eu tenho que tirar ela da minha vida ainda. Eu tenho preguiça de ler manual. Por isso eu não sei lidar com essas coisas. A gente, quando precisa de alguma coisa dentro do carro, eu falo para o Marcelo: Marcelo, como é que é isso? Porque eu sei, e ele sabe que eu não leio manual. Então, se tiver que abrir o vidro, como é que faz para apertar o botão para abrir o vidro? Está no manual, mas eu não li o manual. Então, põe o dedo aqui e faz assim. Porque eu não consigo ler manual. Por isso eu não consigo aprender a lidar com as coisas do mundo. Mas eu digo para você, te desafio agora, me pergunta o que você quer da Bíblia, e eu te digo onde estás, porque eu tenho a Bíblia dentro de mim, e é essa palavra que me sustenta. Esse manual eu leio, porque eu sei que se eu quiser chegar no céu, é Ele que me levará para o céu. A palavra de Deus é essa ação que Deus deixou como um manual para você saber seguir o caminho do céu. Papa Bento XVI, numa das suas últimas catequeses, naquela Semana Santa, que ele pediu ali a renúncia, na Semana Santa, não, na entrada da Quaresma, que ele pediu a sua renúncia, ele disse: um cristão que não lê a Bíblia todo dia, corre o risco de perder-se e ir para o inferno. Cristão que não lê a Bíblia. E como que nós podemos ler a Bíblia? Talvez você não consegue ficar estudando a Bíblia, não consegue caminhar com ela. Vai à missa todo dia. Não falte nenhum dia. E você vai ouvir a Bíblia inteira em 3 anos. 3 anos litúrgicos, né?
Faz a liturgia das horas, reza com os salmos, reza com as leituras da liturgia das horas. É palavra de Deus. Não consegue estudar a Bíblia, reza com os salmos na Bíblia, reza com as cartas. Pega o livro do Monsenhor Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, que eu garanto que você vai ter amor, prazer para ler a palavra de Deus. Ela é essa fortaleza que nós precisamos. Ela é essa graça. Toda a ferramenta preparada para a tua destruição, com a palavra de Deus, ela vai cair por terra. Padre Léo, ele lia a Bíblia como... Cada quanto tempo ele lia a Bíblia? Todo ano ele lia uma Bíblia, e ele pregava isso, e o Padre Léo pregava a verdade. O Padre Léo, ele ensinava a verdade, mas ele lia a Bíblia todo o ano. Gente, quem escutava as pregações do Padre Léo? Quem escuta até hoje? Aliás, eu encontrei um pastor, contei outra vez já, no aeroporto, que deixou o caminho do protestantismo e virou católico, porque escutava as pregações do Padre Léo na segunda noite na Canção Nova, depois que ele era morto. E o dia que ele me encontrou, me viu várias vezes na Canção Nova também, eles levam um abraço para aquele padre que prega na segunda-feira à noite. Eu falei, você morre e dá você o abraço para ele no céu. Ele não conseguia acreditar que o Padre Léo já tinha partido para a eternidade. Mas as pregações dele são atuais. Claro, gente, aqui na Bíblia está toda a revelação de Deus. Termino para a gente rezar. Para enfrentar batalhas sem proteção, é derrota na certa. Mas para enfrentar as batalhas com a armadura de Deus, que é gratuita, que está à nossa disposição, é vitória na certa. É vitória na certa. Vejam, quais são os caminhos? O cinto da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, a justiça, a espada, a palavra, não pode faltar na vida de um homem e de uma mulher. Eu quero ler esse texto que eu preparei para vocês. Para enfrentar, pare de enfrentar batalhas sem proteção. A armadura de Deus é gratuita e está disponível a todos que quiserem utilizá-la. Deus está contigo hoje, amanhã e sempre. Capítulo 6, versículo 14. O cinto, a verdade, a palavra de Deus precisa ser embrulhada ao centro do nosso ser, para segurar todas as coisas. Sem o cinto da verdade, a armadura de Deus se desmancha. A couraça, o coração é protegido pela justiça de Deus, que é revelada no Evangelho. O cristão que vive segundo o Evangelho, está pregando seu coração na cruz de Cristo. Os calçados, quando convertidos pelo Evangelho da paz, o inimigo se torna aliado. Eu digo para vocês, quando você anda com os calçados da paz, Deus faz a conta e o diabo tem que pagar, mas nenhum filho de Deus vai pagar a conta. Quando há mais aliados e menos inimigos, fica mais fácil de vencer a batalha. Pare de criar inimigos, crie aliados para a batalha. Pregue o Evangelho da paz, salva vidas da destruição e da morte. Lembre que sem o escudo da fé é impossível de vencer o inimigo.
E sem anúncio da palavra de Deus, não tem conversão, não tem milagre, não tem cura, não tem família transformada. Como que eu e você queremos o milagre na nossa casa, se na nossa casa nós não oramos com a palavra de Deus? Pai amado, Pai bendito, em nome do Teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, abre a mente, nestes 25 anos de Betânia, abre a mente, toca no coração, enche-nos da unção do Teu Espírito, para que possamos nascer de novo, não mais do ventre da nossa mãe, mas agora de Ti, Espírito Santo. E em nome de Jesus, possamos passar por batalhas, sejam elas quais forem, sem perder a garantia da vitória. No mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. A vitória de Jesus é a tua vitória. E a vitória do mundo é a fé de São João. A fé é a vitória que vence o mundo, que nós vivemos, que nós atuamos. Por isso, Senhor, nesta fé, nós estendemos as mãos agora e pedimos: cura, Senhor, liberta o Teu povo, santifica a Tua igreja agora, Senhor. Nós queremos as coisas do alto, estamos na base, alicerçados na Tua palavra, como dizia Padre Vicente hoje, mas queremos chegar ao céu. Então nos liberta agora, Senhor. Canta essa canção, canta. Sopra, Espírito de Deus. Deus está curando você com diagnóstico de câncer nos ossos. Da igreja. O Espírito de Deus está soprando, canta junto, vai. Libera a Tua unção de milagre. Você que ora pelo teu pai, Stanislau, que está entubado há mais de uma semana com Covid-19, Deus está curando o teu pai agora. Sopra, Espírito de Deus. Você que ora por teu filho, que nasceu com uma doença degenerativa e que os médicos não deram mais que 6 meses de vida, o teu filho viverá e ele será um sacerdote da Igreja Católica. Todo o diagnóstico dele está sendo mudado agora pela tua fé. Pede, pede, pede esse sopro. Sinais da manifestação do Teu poder. Pois quem crê, você vai ver o milagre. A glória do Senhor acontecer. Poderoso, Poderoso Deus, libera a tua unção, levanta o Brasil. nesse lugar, poderoso Deus, libera a Tua unção de cura nesse lugar. Incendeia no Senhor. Pede, pede. Quanto mais você pedir, mais esse fogo descerá. Incendeia, Senhor, pede. Incendeia, Senhor, a Tua igreja. A igreja, templo do Espírito. Incendeia, Senhor, As nossas famílias. Se levante. Oh,